De 11 mil nascimentos, apenas 10 são escolhidos para teste de progênie do programa Montana. Saiba como funciona a escolha desses reprodutores na reportagem de Daniel de Paula. Vindo do Pantanal, este lote de animais acaba de chegar na fazenda do Pecuária BR, em Terenos, no Mato Grosso do Sul. Para ajudar na adaptação do rebanho, a propriedade... São registrados por volta de 1.000 animais e dentro deste universo ainda 1% é que recebe a chance de ser um grande reprodutor. Como é que é esse processo, essa evolução de pegar um rebanho como esse aqui, por exemplo, nós temos uma fazenda aqui no Alto Sucuriú, em Três Lagoas, JP Agronegócios. E o Montana JP é um dos que compõem o programa, Gabriela. Qual que é essa evolução? Qual que é esse rigor? Parece bem grande, né? Para poder ter 1% só dos animais, 10 são escolhidos para teste de progênie, é isso mesmo? É verdade, Daniel. A gente nós começamos em 1993 a selecionar esses animais com os primeiros cruzamentos, né? E hoje em dia nós já estamos com um volume de gado, um volume de fêmeas em reprodução que é bem interessante para uma qualidade genética, né? Nessa safra de 2016, que é a safra que a gente está tratando hoje, dos animais que estão com 2 anos agora, foram 11 mil nascimentos, né? Então são 5.500 machos mais ou menos. Desses, nós poderíamos marcar como touros os 26,5 melhores machos para a obtenção do CEIP, que são os touros que seriam comercializados. Muito provavelmente nós vamos fechar em 1.000 touros marcados e ceipados, né? Desses 1.000, nós vamos selecionar por volta de 10 cabeças, não é 10%, são 10 animais que vão compor o teste de progênie. Então hoje aqui eu estou, pelos dados, pela avaliação genética aqui da fazenda, eu estou procurando 2 touros no meio desse lote de 150 aqui para tirar para teste de progênie. A fazenda fez avaliações no nascimento, depois fizeram avaliações na desmama com 205 dias, depois fizeram avaliações aos 14 meses ou 420 dias. Todos esses dados foram compilados junto com os dos outros criadores, foram enviados para os geneticistas da USP de Pirassununga e a USP devolve para a gente essa planilha que está na minha mão, que é a avaliação genética. Então, com base na avaliação genética que a gente vai definir quem são os 26,5 melhores animais que podem se tornar touros do Montana. Aí eles vão receber a marcação com o M de Montana e também o CEIP. Isso mesmo, eles recebem o M nas costas já dá direito ao CEIP e depois desse M nas costas eles ainda passam por exame andrológico, né? Que é obrigatório para se comercializar um touro. O programa Montana é proibido vender touro sem o M. Então, se por alguma razão ele tiver entre os 70% de machos descartados, os criadores têm o dever e a obrigação de descartá-los. Esses animais vão ser castrados ou confinados para abate, né? Então não existe nenhum touro Montana que não esteja entre os 26,5% melhores da safra. Vira carne, né? Vira churrasco? Vira churrasco. Sem dó e nem piedade. Esse rigor tem representado uma evolução muito grande em termos genéticos, em termos de resultado daqueles que usam o Montana para produzir bezerro? Tem sim, porque quando a gente entrega um touro para um cliente, é um touro que a gente tem certeza que faz parte da cabeceira do rebanho. Não é qualquer touro, a gente sabe o que ele vai produzir na fazenda do nosso cliente. Então dá uma certeza muito grande para o comprador de que ele só vai produzir bezerros melhorados, né? E o teste de progênie, como é que é a escolha desses touros? Você falou de um universo de 1.000 mais ou menos que são ceipados. Quantos recebem e qual é o rigor deles serem escolhidos para teste de progênie? Os testes de progênie eles são responsáveis pelo futuro do programa, né? Porque são os touros que a gente vai eleger como pais das próximas gerações. Então eles têm que realmente ser perfeitos, né? Eles têm que fazer parte de uma elite genética de top pelo menos 1% de índice, 1% para menos, 0,5% ou 0,1%, né, que é bem falado 0,1%. Eles têm que ser baixo peso ao nascer, é obrigatório. Eles têm que ser perfeitos para todas as outras DEPs, inclusive DEP de efeitos maternos, que a gente também busca incrementar a qualidade das nossas fêmeas e também isso vem pelos touros. E eles também têm que ser excelentes pela avaliação de carcaça. Eles vão passar por ultrassom de carcaças e a USP vai calcular a DEP de carcaça deles. Então, além de serem perfeitos em produtividade, de
peso, né? Eles também têm que ser perfeitos em produção de carcaça, gordura, área de olho de lombo e marmoreio. Além de ele tem que ser bom no papel, mas ele tem que ser interessante visualmente, né? Ele tem que ser um animal que agrade, que ele seja masculino, que ele seja musculoso, que ele tenha bons aprumos, bom umbigo. Se for mocho, então, melhor ainda, né? Daniel de Paula para o SBA. Se você quiser saber mais da raça Montana, na verdade o composto Montana, amanhã às 10 horas, no horário de Brasília, 10 da manhã, aqui no canal do Boi, a transmissão ao vivo de um dia de campo da Fazenda Calidá, em Campo Grande. Debates e palestras sobre o potencial produtivo de carne do Montana. Kleber Rabelo traz agora as informações de um parceiro comercial do SBA, a Virbac, que introduziu no mercado uma tecnologia de suplementação mineral injetável. Este lote de animais acaba de chegar na fazenda do Pecuária BR, em Terenos, no Mato Grosso do Sul. Para ajudar na adaptação do rebanho, a propriedade optou pela utilização do fosfosal. Então a bezerrada acabou vindo de viagem, acabou de chegar de viagem, né? Então nós vamos aplicar o fosfosal para aumentar o metabolismo desses animais, que eles vão dar uma suplementação no coxo, então fazer esses animais procurar mais rápido esse suplemento e para começar a ser mais produtivo mais rápido, diminuir esse intervalo de adaptação. Esse vai ser o real objetivo do produto nesse momento. O produto vai agir de forma para ele metabolizar mais rápido, então ele vai procurar mais rápido o alimento, então você vai melhorar a imunidade desses animais, então você vai auxiliar no ganho de peso desses animais. A aplicação do produto, que é injetável, foi feita em mais de 280 animais. Daqui a um mês, eles se tornam ao curral, onde serão submetidos à avaliação dos resultados. O projeto Pecuária BR é isso, né? A gente visa buscar os produtos melhores que tem no mercado, que a gente tem a expectativa de que esses animais correspondam na parte do ganho de peso, na parte do melhoramento, e daqui uns 30 a 40 dias nós iremos estar repesando eles para ver o resultado, se correspondeu o que o produto promete. Outra vantagem é que o multimineral da Virbac pode ser utilizado em qualquer categoria animal em situação de desafio. A vantagem de ser injetável, você vai estar tratando um indivíduo, não vai estar tratando um lote, né? Então ele vai estar suplementando o animal que realmente precisa. Então quando você pega um lote de 100 animais e fazer o fosfosal em 100 animais, você está tratando os 100 animais de uma forma eficaz, né? Então você está... E qual que é o lote que você pode trabalhar? Nos momentos de desafio. Pode ser em qualquer categoria, jovens ou adultos, né? Sempre respeitando esse período de desafio, na entrada do coxo, na entrada do semi-confinamento, num período que está saindo das secas, nós estamos entrando nas secas agora, você pode estar trabalhando nessas entradas da seca para ter uma melhor adaptação na mudança de pastagem. E as chuvas na região sudeste diminuem ao longo dos próximos dias, conforme a frente fria se afasta aí da costa do país. Vamos saber mais detalhes da previsão do tempo para o centro-sul do país com Juliana Rezende. Nos próximos dias, as instabilidades então se afastam da costa da região sudeste, mas a circulação dos ventos ainda favorecem o risco para pancadas de chuva até pelo menos o final desta semana. A expectativa já para os próximos 5 dias, então, é de tempo firme na região sul e na região centro-oeste, avançando até um pouco também pelo interior do sudeste, porque as pancadas de chuva na região sudeste ficam mais concentradas na faixa leste da região, avançando um pouco mais até o Paraná. Dessas áreas, então, pode chover, mas de forma bem fraca e isolada. Na região sul, as temperaturas vão seguir baixas. Esse tempo mais seco, a ausência de nebulosidade, acaba favorecendo para a manutenção do frio até o final desta semana. Mínimas de 2 a 3 graus no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e o risco para geada ainda persiste até pelo menos amanhã do próximo sábado. Agora, durante os próximos períodos, volta a chover na região sul, o frio já diminui de intensidade, o tempo firme predomina entre o sudeste e centro-oeste, e agora as temperaturas já não serão mais
mas tão baixas na região sul. A mínima fica por volta de 10 graus no sul do país e também grande parte da região sudeste. Então, durante os próximos períodos, previsão de chuva diminuindo em grande parte do centro-sul e também o frio perde intensidade a partir da próxima semana. A expectativa é de chuva, então, voltando para a região sul, e o que deve seguir mantendo o solo com boas condições hídricas. Agora, conforme as instabilidades do sudeste se afastam, o tempo firme volta para dominar, garantindo mais um período de tempo mais seco e também mantendo o solo com baixas condições hídricas em grande parte do sudeste e centro-oeste, o que segue prejudicando o crescimento dos pastos na região. Rotor Mix Prof, o líder se renova. A operação de um confinamento é algo para profissionais. E a pecuária profissional confia em uma só marca. Rotor Mix Prof da Casale. Se é Casale, dura mais. Disponível em versões com construção em aço inoxidável para maior durabilidade. Afinal, seu confinamento não pode parar. Tecnologia Casale. É economia e confiabilidade através do exclusivo e patenteado Rotoflex Eco. Proporcionando uma rápida mistura homogênea, tudo de forma leve, economizando até 15% de combustível e reduzindo a emissão de carbono. Isso é ser Eco. São mais de 54 anos de experiência para encontrar o estado da arte entre maior resistência com o menor consumo. Tecnologia em cada detalhe. Tecnologia e precisão no controle do trato com balança eletrônica programável. Rotor Mix Prof. Disponível nas versões tracionada, caminhão e estacionária. Você encontra Rotor Mix Prof. para diversos tamanhos de lotes de animais no gado de corte e leite. A linha Rotor Mix Prof está disponível nas capacidades de 8,5 a 27 metros cúbicos. Sempre o modelo que atende à sua necessidade. Para a pecuária profissional, Rotor Mix Prof, a escolha inteligente dos confinamentos mais tradicionais do Brasil. Casale é mais. Bom, e no dia 22 você acompanha aqui com transmissão pelo Canal do Boi o 9º leilão Nelore Pintado, o melhor da genética do plantel de Hélio Correia. As informações já no próximo bloco, nós já voltamos. 6h19 no horário de Brasília. Nosso destaque agora, agenda de leilões. Vamos dar uma olhada nas imagens. Eu vou pedir para o Maurício colocar para a gente. Nelore Pintado, está aí. Se perguntarmos para os pecuaristas, para os neloristas, quem é o melhor criador de Nelore Pintado do Brasil? A maioria esmagadora vai dizer, é o Elinho, que é o pecuarista Hélio Correia Assunção, porque esse plantel que você está vendo, criado em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai, serviu e ainda serve de base para a formação de diversos plantéis, diversos rebanhos de Nelore Pintado do país. Com muita satisfação, nós recebemos aqui o Elinho, Hélio Correia Assunção, que promove no dia 22 de julho, é um domingo pelo Agrocanal, vai ser no domingo depois, uma semana depois da final da Copa do Mundo, também um domingo, né, dia 15 na Rússia. Elinho, tudo bem? Prazer muito grande te receber. Tudo bem, aqui, boa noite para vocês, boa noite em revê-lo, né? É verdade. Que bom. Elinho, que coisa boa. Olha, a gente não costuma dizer quem é o melhor, quem é o mais, porque isso é uma coisa muito subjetiva, mas no seu caso, você foi pioneiro na criação, na produção do Nelore Pintado. Daí essa grande referência sua relacionada a essa variação ou variedade de Nelore, que é a variedade pelagem, né? É, Zaiden, o melhor e maior, eu não sei, mas o mais persistente fui eu. Tá certo. Que faz anos, 40 anos que a gente vem trabalhando sobre... eu sempre repito, sempre comento que essa genética, a hora que você melhora a pelagem, diminui a raça, que melhora a raça, diminui a pelagem. Então, são pulos devagar, que a gente vai, barreiras, desistência de vários amigos,
porque, irmão, nasce um boi pintado lindo, você faz uma fise, dá tudo manchado. É uma genética. Genética é genética, para quem é do ramo sabe. É, ciência, né? O Elinho, porque você já, outras ocasiões do seu leilão, você esteve sempre aqui dizendo o seguinte, que não há um 100% de garantia de que um reprodutor pintado, Nelore pintado, vai fazer um filho que é pintado também. No Nelore, Zaiden, no bovino, não existe homozigoto, como no cavalo quarto de milha, né? Não existe homozigoto. Não tem um trabalho sobre o homozigoto. E então, eu já vou repetir uma história que eu comento sempre. Esse dia um amigo meu falou, põe o preço que você quiser, eu quero um boi pintado que só dá pintado. Eu falei para ele, acha ele para mim, que faz 40 anos que eu estou atrás desse boi. Então, não existe homozigoto. Então, existe, o meu conhecimento, uma probabilidade, uma possibilidade de dar mais quantidade, principalmente, uma pergunta que eu escuto aí, não sei quantas vezes por ano, Elinho, se eu pôr um pintado na vaca branca, dá pintado. Eu respondo isso toda semana. Então, deixa eu fazer uma pergunta diferente para você. Nelore pintado com vaca branca, dá pintado? Então, é isso que é a resposta. Aí, só Deus sabe. A possibilidade, eu tinha um boi chamado Golias, tinha um boi chamado Amado, que tinha uma possibilidade grande nos cruzamentos com branca, mas não 100%. Dava 80%, mais 20% da branca, em vaca branca. Precisa apartar a vaca branca, que dá bezerro fumaça, que dá bezerro manchado, vacas brancas de extremidades escuras, vulva escura, orelha preta, a possibilidade de pintar é maior. Então, são detalhes que eu venho há anos batalhando, e aí você vai enxergando esses detalhes. Agora, a embalagem não é 100% de certeza que você vai transmitir de um reprodutor para suas crias. Mas e a genética é transmissível? Não, aí tem uns boi que você vai vendo, tem avô de um lado dele, ele para ter qualidade, ele tem que ter pelo menos lá atrás boi branco, boi manchado, que eu já comentei, o Taju de Garça, um boi que me ajudou muito, o Acauã de Soristão me ajudou muito, dava manchado, leite, mas nunca deu 100%. Quando dava 50% de um boi manchado no gado vermelho, pintado de vermelho, já estava ótimo. Então, quando você pega uma genética que já tem bastante pintado, a possibilidade é maior. É maior. Elinho, 22 de julho, leilão, faz parte da Expobel, que é a exposição de Bela Vista. Bela Vista, para quem não sabe, é a terra onde nasceu o cantor Ney Matogrosso. Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai. O que você e seus convidados vão ofertar? Nós devemos ter, eu particularmente, vou ter uns 40 touros pintados. Tem meu genro Eduardo Borto com a minha filha, vai participar com uns 10 da mesma genética. Então, só aí nós já temos 50 touros. Aí, tem meus convidados que me compram há muitos anos. Então, nós vamos ter mais ou menos uns 60 touros no meu leilão. E uns 60 lotes, mais ou menos, pintados. Tem alguns pintados de preto, os convidados. Meu também eu tenho. Aquele cinza, que vulgarmente nós apelidamos de baetão, vai ter uns 2 ou 3. E fêmeas LA paridas, bezerro PO, fêmeas prenhas, bezerras PO, e fora o gado comercial desses amigos meus que me compram touros há anos. Devemos ter umas 100 e poucas bezerras, vacas comercial, vacas LA. Então, vai ser... a gente todo ano fala assim, a gente procura caprichar todo ano. E eu peço carinhosamente para os meus convidados que eles capricham bastante, porque lá não é um gado, não é um leilão comum, não é um leilão, desculpa falar, do sindicato, não, é um leilão particular, é leilão de criador. Então, quem leva gado, leva caprichado. E quem quer entrar nesse gado ou continuar nesse gado,
é o momento e é o lugar certo. Esse leilão do dia 22 de abril, em Bela Vista, na Expobel de Bela Vista, que é um show que tem laçadas, carreiras. A festa toda. É uma festa, muito grande, uma né? cultura já viada mais para o Paraguai, porque lá é divisa do Paraguai. Então, dia 22 de julho, estão todos convidados. Vai ser transmitido pelo Agrocanal, às 13 horas, impreterivelmente, de Mato Grosso, 14 horas de Brasília. Elinho, muito obrigado, viu? Sucesso para você. Obrigado, Zaidei. Muito bom te ver aqui no programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Espero vocês todos do Brasil inteiro. Valeu. Renata? Tá certo, agora vamos até Paranaíba, aqui em Mato Grosso do Sul, conhecer um pouco do trabalho desenvolvido na fazenda Boa Esperança. Olha só. A atividade pecuária é uma tradição familiar na fazenda Boa Esperança, que fica em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Apesar dos desafios, os produtores seguem firmes na lida com o gado. A propriedade rural, na verdade, se tornou uma empresa rural. Então é o que a gente vem tentando buscar dia a dia, uma tecnologia para a fazenda poder acompanhar, para tirar o lucro da fazenda. A propriedade, que investe em tecnologia, abriu as porteiras para mostrar aos visitantes os resultados obtidos nas áreas em que as pastagens foram reformadas e os ganhos ao focar na nutrição dos animais. É uma fazenda que só mexe com recria e engorda, né? Exclusivamente a pasto. Não temos nenhuma forma de confinamento, nem semi-confinamento hoje. Suplementação de baixa e média oferta, né? Hoje a gente trabalha aí com os animais que chegam na propriedade. Eles compram um bezerro de desmama e esses animais só entram numa suplementação de um consumo mais baixo, em pastejo rotacionado hoje de mombaça, né? Até perto dos 400 quilos, esses animais ficam nesse sistema. E após isso a gente entra com suplementações de proteico energético no 0,3, 0,4 até uns 0,6%, para fazer essa fase de acabamento, dependendo da hora, do momento e da forma da pastagem estar nesse momento aí, né? E isso aí, esses animais vão para um pastejo contínuo de marandu, e onde é feita essa terminação. O dia de campo foi realizado em parceria com a Facholi, empresa que há mais de 3 anos fornece produtos para a fazenda. Nós abrimos as porteiras da propriedade devido ao trabalho que a gente já tinha feito antes, que eu acho que o grupo da Potencial, a Facholi, ela foi parceira da gente. A gente já tem trabalhado com várias provas, com número de animais em prova de resultado, com diversos produtos da empresa e tem realmente obtido resultados excelentes, quanto com ganho e com consumo. Os resultados aqui, desde o primeiro ano, vêm crescendo muito, né? A gente vem mudando estratégias nutricionais conforme a necessidade da fazenda e o período do ano, águas e secas. Na década de 70, o Grupo Facholi deu início aos trabalhos com a produção de sementes de braquiárias e pânicums. Um trabalho sólido e reconhecido pelos pecuaristas. A empresa ela é genuinamente brasileira, exportamos para 17 países e no decorrer dos anos a empresa, por a família ser também produtora rural, eles iniciaram no mercado de nutrição, surgindo então a Potencial. Então o Grupo Facholi hoje ele é detentora da Sementes Facholi e da Potencial. Começou hoje em São Paulo o curso Pecuária Leiteira Orgânica. Detalhes com Gustavo D'Angelo. Mais de 30 produtores, técnicos e profissionais da área agropecuária devem participar do curso Pecuária Leiteira Orgânica em Serra Negra, São Paulo. A capacitação, que tem início nesta sexta-feira, dia 15, e segue até outubro deste ano, é promovida pela Embrapa Pecuária Sudeste e pelo Laticínio Nata da Serra. O treinamento foi planejado para atender a demanda por métodos sustentáveis de manejo pecuário,
fazendo com que, ao final do curso, os participantes tenham conhecimento teórico e prático para gerenciar os recursos naturais nas propriedades, resolver problemas agropecuários com tecnologias sustentáveis e conciliar produtividade com conservação ambiental. A capacitação será realizada em 5 módulos, um por mês, que ocorrem na Fazenda Nata da Serra e na Embrapa Pecuária Sudeste. Serão abordados vários temas como produção e manejo de pastagens, bem-estar animal, planejamento da propriedade, gestão da água na fazenda, balanceamento de dietas para os animais e melhoramento genético. Gustavo D'Angelo para o SBA. Você vai conferir agora o trabalho desenvolvido no confinamento pelo Grupo Otávio Lage, que conta aí com produtos da Cargill, empresa parceira do SBA. Esse é um encontro de parceiros. A equipe do confinamento Grupo Otávio Lage, que confina animais no estado de Goiás desde a década de 70, tem na parceria da engorda dos bovinos a Nutron, marca de nutrição animal da Cargill no Brasil. Uma junção de comprometimento aos resultados do confinamento que engorda no ano 30 mil animais. O grupo sempre procurou trazer coisa nova, inovação, e essa parceria com a indústria, com gente especialista focado em nutrição, que é o caso da Cargill e Nutron, casado com a atividade de produção, essa troca de ideia é essencial e faz com que apareça ideias, inovação, como a gente sempre gostou de trabalhar. E a Cargill Nutron já é uma parceria aí de mais de 10 anos e sempre pautada nos valores que nós também temos como grupo empresarial. É um confinamento referência, não só no estado de Goiás, mas também no Brasil. A gente usa o Nutron Beef Start nos primeiros 21 dias, é um núcleo específico para essa fase. Ele contém componentes que vão ajudar no estímulo de consumo nesses primeiros dias. A gente quer que o gado chegue a um consumo mais alto logo nos primeiros dias. Após os 21 dias, a gente já entra na fase de crescimento ou terminação, dependendo do peso do gado. E aí a gente entra com o núcleo próprio para essa fase, que é o Máxima Digest. Ele é próprio para dietas com alta fibra, como é aqui. O Ministério da Agricultura transferiu a fiscalização da produção de queijos, linguiças, salames, mel e outros produtos artesanais de origem animal para os serviços de vigilância dos estados. É o que diz a lei de número 13.680, publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. A nova lei cria um selo chamado Arte para classificar esses produtos com regulamentação diferenciada. Depois do intervalo comercial, as notícias do mercado financeiro, fechando a semana direto de São Paulo. Até já. 6h37, horário de Brasília. A inseminação artificial fez a diferença numa propriedade leiteira em Minas Gerais. Veja as informações. A atividade familiar das propriedades leiteiras do estado de Minas Gerais chama a atenção pela dedicação e paixão que é passada de pai para filho. E na Fazenda Limeira, localizada na região de Nepomuceno, essa tradição já chega à 3ª geração, com resultados que orgulham toda a família Veiga. A propriedade, que no início contava com plantações de café e criação de gado de leite, viu sua rotina se transformar com a entrada das primeiras 20 vacas leiteiras. Começamos com 20 vacas de leite, 16 vacas mestiças, que a região nossa era a região de gado girolanda, e 4 vacas pintadas de preto e branco, que a gente chamava de holandesas. E com essas vacas começamos então a nossa produção. Depois compramos mais em torno de 30 vacas já holandesas em Lambari, de um criador de gado holandês. Em 1979 eu fiz um primeiro curso de inseminação artificial
E em 1980 iniciamos a inseminação artificial já na fazenda. Na época, com uma produção de 10 litros de leite por vaca, a propriedade buscou empresas de genética que pudessem oferecer animais mais produtivos, com boa conformação e muita longevidade. Foi assim que se iniciou a parceria com a Cemex Brasil. Nós conhecemos a Cemex, começamos a trabalhar com a Cemex junto com outras empresas e depois, com a entrada do Flávio na Cemex, ele nos fez uma proposta de trabalho e já tem bastante tempo que nós trabalhamos exclusivamente com a Cemex. Desde lá, são quase 30 anos de evolução genética, investindo no que há de mais moderno em manejo, nutrição e conforto animal. Tudo aliado aos melhores reprodutores do mercado global. A Fazenda Limeira iniciou seus trabalhos junto à Cemex em 1987, com foco em produção, conformação e sólidos e vida produtiva. Dentro desse trabalho, foram usados até hoje mais de 45 touros da Cemex. Na geração mais atual, foi usado um dos expressivos touros nossos hoje, que é o Comestar Lineman, recentemente provado, Speaker, Pulsar e Munition. Nas gerações atuais dos genomas hoje, foram usados Display, Country, Prize, Bombeiro. E onde nós temos percebido uma melhora, uma evolução muito grande, principalmente no composto de úbere e pernas e pés nos animais, onde melhorou muito o nosso rebanho, principalmente para esse convívio com o freestyle, onde exige muito de pernas e pés e provavelmente produção, parte de úbere, sustentação, né, de úbere, ligamento, colocação à disposição de teta, né? Então, isso aí melhorou muito o nosso rebanho. Foi uma evolução grande que nós tivemos, nós estamos muito satisfeitos com a Cemex. Com a evolução conquistada ao longo dos anos, a Fazenda Limeira atingiu médias diárias superiores a 30 quilos de leite, muita conformação e longevidade. Quer crescer e garantir resultados como essa propriedade? Procure já a Cemex Brasil. E o nome de Pedro Parente, ex-presidente da Petrobras, foi aprovado para assumir o comando da BR Foods, uma das maiores companhias de alimentos do mundo. Vamos direto a São Paulo conversar com a Sara Kirchhoff para saber como foi a movimentação, como fecharam os papéis da companhia hoje, depois de uma alta registrada ontem, como mostramos aqui no Pecuária BR. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Esse nosso mercado é uma caixinha de surpresas, né? Ontem, quando já começou a se confirmar o nome de Pedro Parente à frente da BRF, as ações do grupo subiram, tiveram uma alta, como você falou, acima dos 3%. E hoje, as ações da mesma companhia começaram o dia em queda e Pedro Parente deve assumir a presidência, então, da BRF na próxima segunda-feira. As ações chegaram a ter uma queda acima dos 5% durante a tarde de hoje e no fechamento do mercado o recuo é de 2,78%. Eu conversei com alguns economistas ao longo da sexta-feira, eles disseram que tem muitos investidores, tem muitos especuladores no mercado, também não dá para ignorar esse fato. Outro fato que não pode ser ignorado é que a troca da presidência também da direção da empresa não traz resultados assim tão rápidos, que isso leva um tempo, obviamente, e que também a BRF enfrenta problemas grandes, como, por exemplo, o caso da exportação de frango, o caso da China, que a gente também acompanhou aqui no programa Pecuária BR ao longo das últimas semanas. Então, são vários fatores que influenciam. E, claro, as ações caíram ontem, subiram ontem, aliás, hoje caíram também, é uma reação normal do mercado. Então, portanto, as ações nesta sexta-feira tiveram uma queda, como eu falei, de 2,78%. O que também caiu hoje, Renata, foi o dólar. O dólar recuou acima dos 2%. Ontem ele subiu acima de 2% e hoje, então, recuou aí mais uma vez com uma forte ação do Banco Central, prometendo injetar mais 10 bilhões de dólares no mercado a partir da próxima segunda-feira. Com o recuo, o dólar comercial termina esta semana aos R$ 3,72. O que também caiu hoje foi o índice Bovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que chegou a ficar abaixo dos 70 mil pontos ao longo do dia. No fechamento ele ficou acima dos 70 mil pontos, mas chegou então a ficar abaixo desse patamar ao longo da sexta-feira.
Índice Bovespa, lembrando que este ano ele bateu recordes históricos, ficou acima dos 85 mil pontos e agora ele vem recuando constantemente. Hoje as quedas são atribuídas às ações, principalmente, né, as blue chips que a gente chama, as ações da Petrobras, Vale e também de siderúrgicas. Queda, portanto, para o dólar, para o índice Bovespa e queda para as ações da BRF nesta sexta-feira, Renato. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. É com você. Combinado, Sara. Obrigado pelas informações. 6h44 no horário de Brasília, assunto quase que obrigatório aqui na nossa programação já há dias, a tabela de preços mínimos do frete. Ontem nós, com o João Pedro, falávamos sobre a judicialização, processos que terminam na justiça por falta de acordo na iniciativa privada. Só para falar de um dos problemas que o país enfrenta, não só após a greve dos caminhoneiros, mas antes disso, a justiça já teve um papel muito grande nas decisões da economia para a sociedade do país. No caso da tabela dos fretes, não há entendimento entre quem produz e precisa escoar a sua safra e quem transporta. Depois da greve, uma exigência era o tabelamento dos preços do frete. Isso aconteceu e, em muitos casos, o custo dobrou. Os produtores, só para citar uma classe, mas há outras também envolvidas, alegam que com essa alta de até 100%, talvez um pouco mais, a conta não fecha. O que acontece, então, é que a economia fica parada em muitos setores em função da não trafegabilidade com o frete. Ontem, o ministro Fux suspendeu várias ações na justiça contra o tabelamento de preços, inclusive liminares que haviam sido concedidas ontem citamos aqui da Associação dos Fertilizantes, contra o tabelamento. E com essa suspensão, volta a valer a tabela original formulada pela ANTT depois da greve dos caminhoneiros. De Brasília, Catarina Martorelli traz mais informações. Desde o fim da greve, a polêmica está instalada. Governo, caminhoneiros e setor produtivo não se entendem sobre uma tabela de preço mínimo para o frete. Nas últimas semanas, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, tem tentado mediar um acordo, mas até agora sem resultados. Nessa quinta-feira, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de todos os processos nas instâncias inferiores da Justiça que tratam da medida provisória 832. A MP estipulou preços mínimos para o frete rodoviário de cargas. Uma das reivindicações atendidas pelo governo para colocar fim à greve dos caminhoneiros, que durou 11 dias. A suspensão dos processos evita entendimentos divergentes no judiciário, uma vez que, segundo a Advocacia Geral da União, autora do pedido ao STF, existem 53 ações sobre o tema em tramitação nas instâncias inferiores da Justiça pelo país. Pela decisão do ministro, ficam suspensos os processos individuais e coletivos que envolvam a medida provisória. Mas tem um detalhe: a decisão de Fux suspende o andamento dos processos, mas a medida provisória continua em vigência. Somente depois de uma audiência pública convocada para a semana que vem é que o ministro vai se manifestar sobre a legalidade da medida. Somente no Supremo, 3 ações contra a MP já foram apresentadas por 3 entidades: Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil, ATR, Confederação Nacional da Agricultura, CNA, e Confederação Nacional da Indústria, CNI. Todas as ações estão sob relatoria do ministro Fux. Fux determinou ainda a realização na próxima quarta-feira de uma audiência com representantes de governo, empresários, caminhoneiros e Procuradoria-Geral da República. Catarina Martorelli para o SBA. Os abates de bovinos tiveram alta neste primeiro trimestre do ano. Veja o que aponta dados do IBGE. Segundo pesquisa trimestral divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE, o Brasil registrou 7.700.000 cabeças de bovinos terminados no primeiro trimestre deste ano. O dado considera apenas o abate realizado sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária. No período, houve alta de 4,4% na comparação com o mesmo do ano passado.
o equivalente a 323.400 cabeças de bovinos a mais. Em relação ao quarto trimestre de 2017, houve queda de 4,2% por causa do aumento sazonal do consumo de carne nas festas de final de ano. O IBGE ressalta que, se comparado com os primeiros trimestres dos anos anteriores, o abate de bovinos apresenta uma recuperação em relação aos últimos 2 anos, aproximando-se do dado de 2015, quando foram abatidos 700 milhões e 740 mil bovinos. A alta no abate em relação ao mesmo período no ano anterior foi impulsionada por aumentos em 17 das 27 unidades da federação, com destaque para São Paulo, que teve aumento de 125 mil cabeças, Mato Grosso, 89 mil cabeças a mais, Minas Gerais, com mais de 61 mil cabeças, Paraná, que aumentou 48 mil cabeças, Rio Grande do Sul, com 40 mil cabeças a mais, Rondônia, alta de 30 mil cabeças, Goiás, quase 30 mil cabeças a mais, Santa Catarina, que teve aumento de 10 mil cabeças, Mato Grosso do Sul, com 8.370 cabeças a mais, e Acre, com mais de 2.500 cabeças. As maiores reduções ocorreram em Tocantins, queda de 39.500 cabeças. No Pará, 33 mil cabeças a menos. No Maranhão, queda de 13 mil cabeças. E Bahia, que diminuiu o número de abates em 10.500 cabeças. Mato Grosso manteve a liderança no abate de bovinos com 15,6% de participação nacional, seguido por Mato Grosso do Sul com 11% e Goiás com 10,1%. O IBGE divulgou no mês passado uma prévia do abate de animais no país. O levantamento divulgado nesta quinta traz os dados definitivos da pesquisa para o período de referência. E no próximo bloco você acompanha um dia de campo realizado no estado de Mato Grosso que destaca a importância da integração lavoura-pecuária. Já voltamos. 6h54 no horário de Brasília, um dia de campo na fazenda Gravataí, na parte de baixo do mapa de Mato Grosso, destacou a importância da integração lavoura, pecuária e floresta. Assunto para Valdir Pacheco. No dia de campo sobre integração lavoura, pecuária, floresta e agricultura de baixa emissão de carbono no sul mato-grossense, realizado pela Embrapa, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar-MT e a rede ILPF na fazenda Gravataí, em Itiquira, no extremo sul do estado, foram apresentados os benefícios da ILPF para a correção do solo, focado na forrageira após a cultura da soja. Este agrônomo e gerente técnico da fazenda conduziu os trabalhos. E aqui no quarto dia de campo da fazenda Gravataí, está sendo mostrada a importância do histórico da área para a implantação e condução da ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. A gente, como técnico, sabe muito bem que cada solo tem a sua aptidão. E a aptidão, quando bem desenvolvida, ela dá um retorno econômico e um retorno ambiental. A gente, quando faz essa escolha para fazer a implantação de uma cultura, tem que conhecer muito bem o que ele está implantando. Só que em certas situações você opta para fazer um contexto e não individualidade. Quando você opta num solo com baixa textura e decide fazer um plantio de soja, você sabe que está correndo algum risco naquela cultura. Mas se nós pensarmos que temos um sistema todo sendo trabalhado, a gente pode minimizar esse risco, obtendo sucesso, obtendo resultado positivo com as culturas que estão trabalhando adjacentes no mesmo sistema. Tá, e aqui você plantou soja na implantação e pretende voltar com a soja quando? Essa implantação de soja no início foi para a melhoria do solo. Portanto, a gente implantou uma cultura de pastagem muito bem implantada e o retorno nessa área vai depender de como vai ser o desenvolvimento dessa pastagem. Enquanto essa pastagem estiver dando retorno, não tem objetivo, não tem sentido de tirar a pastagem para entrar com soja. Mas a partir do momento que a gente precisar de fazer uma renovação de pastagem e o tempo que vai nos dizer quais serão essas condições, a gente volta a fazer sim soja novamente.
O engenheiro florestal da Embrapa Agrosilvio Pastoril, Diego Antônio, apresentou aos participantes os cuidados e os danos causados por bovinos no componente florestal da ILPF. Nessa área aqui, a gente já definiu o componente florestal como eucalipto, porque a região absorve, né, tem demanda por esse tipo de produto, tanto para biomassa, para energia, como para madeira, para cerca. É uma região que ainda tem uma atividade de pecuária muito forte, então nós definimos o eucalipto como uma espécie carro-chefe desse sistema no componente florestal. Com 2 anos de implantação, a gente já tinha árvores com diâmetro, altura do peito, a 1,30 do solo, já de 6 centímetros acima disso de diâmetro. Então já é um diâmetro que aceita a entrada de animais. A gente procedeu à desrama, que é a remoção dos galhos até uma altura de 1,80 mais ou menos de altura, para evitar que o gado tanto se machuque nesses ramos, né, como também não predar, não comer essas folhas, possivelmente gerando uma lesão, para evitar esse tipo de problema. E é conhecido, né, da literatura que os animais, né, os bovinos, predam, ovinos também, né, mas no caso aqui bovinos, predam, quer dizer, comem a casca dessas árvores. Então aqui nesse dia de campo, na Fazenda Gravataí, né, no 4º dia de campo, a gente está abordando essa questão da predação, né. Existem algumas hipóteses para isso, né, algumas são da parte nutricional, que a pesquisa vem investigando isso e ainda não há uma conclusão, mas está muito mais próximo de ser comportamento animal mesmo isso aí, né? Os gados bovinos, né, nos seus centros de origem, tanto europeu como asiático, eles têm esse comportamento de curiosidade de buscar outras fontes de alimentação. Tanto que vem na hipótese de ser uma questão nutricional, mas também por um certo tédio, né, uma ociosidade, né, o ócio, o animal acaba querendo praticamente brincar, né? E você vê isso muito mais em animais jovens, né? Novilhas e novilhos jovens têm um pouco mais de comportamento. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. 2018 não tem sido um ano favorável para os suinocultores brasileiros que vêm acumulando prejuízos ao longo dos últimos anos. E agora, e como se não bastasse, eles têm que se preocupar ainda com os preços do milho e com a tabela de frete. Gustavo D'Angelo tem informações. A crise na suinocultura brasileira, que teve início em 2016, insiste em permanecer no setor. E aqui em São Paulo a situação não está diferente. Segundo a Associação Paulista dos Criadores de Suínos, a APCS, o prejuízo só neste ano chega a 31 milhões de reais. Isso porque, nos 5 primeiros meses de 2018, o preço do suíno vivo teve queda de quase 30% no estado. Atualmente, a arroba está cotada em torno de R$ 70, abaixo do custo de produção, que chega a R$ 76 por arroba. Com o prejuízo acumulado, suinocultores enfrentam problemas de fluxo de caixa nas granjas. Para tentar diminuir essa situação, muitos produtores optaram por reduzir o ciclo de engorda dos animais. Com isso, o peso médio de abate caiu quase 10% no estado, passando de 105 para 95 quilos. Outra preocupação do setor é com a tabela de frete. Para a APCS, o projeto pode elevar ainda mais o custo de produção da atividade. A entidade afirma que a participação do frete no farelo de soja, um dos componentes na dieta dos animais, cresceu assustadoramente nos últimos 3 anos. E se mantiver a tabela, o aumento no custo pode chegar a 22%. Gustavo D'Angelo para o SBA. 7 horas no horário de Brasília. Vamos saber da Sara como fechou o mercado do milho nesta sexta-feira e na semana, não é, Sara? O mercado do milho, como nós já dissemos aqui, muito travado, prejudicado também, reflexos da greve dos caminhoneiros e tabela de preços mínimos do frete. Como é que ficaram os preços, Sara?
É verdade, Zé, essa queda do frete realmente vem afetando bastante o mercado, que continua com negócios pontuais. E a sexta-feira, mais uma vez, é de queda para o mercado do milho aqui no Brasil. A gente mostra geralmente a região de Campinas, que é usada aí como referência para o indicador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. E o CPEA destaca que algumas outras regiões têm quedas diárias ainda mais significativas hoje, como o caso de Santa Catarina, que chegou a recuar 5% na parcial para os R$ 39,65 a saca. Mato Grosso do Sul e Goiás também exibem uma forte queda hoje, diária, em torno de 3,25%. Com isso, a saca em Mato Grosso do Sul hoje aparecia por R$ 30,25 e em Goiás por R$ 31,53, também de acordo com o indicador CPEA no mercado físico. Hoje a queda para o milho em Campinas e região, então, foi de 0,5% e o preço da saca recuou para os R$ 40,04. No acumulado do mês de junho, que agora já está se encaminhando para metade do mês, a queda é de 11,98%, quase 12% de queda para o milho no mercado físico brasileiro, região de Campinas. Já no mercado futuro, hoje os principais contratos mais próximos começaram a apresentar uma reação do milho BMF, depois também de quedas bem acentuadas, como a gente vem acompanhando todos os dias por aqui. Zaida, é com você. Obrigado, Sara, que volta daqui a pouco com o fechamento do mercado pecuário. Hoje, sexta-feira, Renata. E nos últimos anos, a pecuária brasileira reduziu o uso de terra, aumentou a produtividade e também mostrou que é possível produzir carne de qualidade de forma sustentável. E um estudo realizado pela ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, mostra bem essa evolução. De 1990 até 2017, a produtividade no país aumentou 146%. Neste período, a produtividade passou de 1,63 hectare-ano para 4,01 hectare-ano. Ainda segundo o estudo, 235 milhões de hectares deixaram de ser desmatados por causa do aumento de tecnologias no campo nos últimos 27 anos. Ou seja, nos últimos anos, o Brasil reduziu a área ocupada com gado e, ao mesmo tempo, aumentou a produção de carne. Veja a evolução da área de pastagem e da produção de carne. Até 2027, a produtividade da pecuária deve crescer 45%, o que deve liberar 10 milhões de hectares em área. Isso ajuda a preservar a vegetação nativa do Brasil. A área de florestas protegidas no Brasil equivale a 6 vezes o tamanho da Alemanha. E 99% da água utilizada na pecuária pertence ao ciclo natural das chuvas. Ô João, bacana esse estudo, né? Isso mostra a importância da pecuária que nós temos no Brasil, né? Ou seja, hoje a pecuária foi responsável por abrir as fronteiras do Brasil. No começo, quando não tinha estrada, não tinha nada, o boi chegava, tocado. Você vê as histórias do passado, a dificuldade que tiveram para abrir essas áreas. Hoje nós estamos num processo de consolidação, ou seja, nós tínhamos 225 milhões de hectares já antropizadas, já mexidas pelo homem, que eram pastagens. Hoje nós estamos num processo desse estoque de terra sendo usado para outras finalidades, agricultura, floresta, cana-de-açúcar, enfim, uma série de para outros fins. Isso mostra e a pecuária aumentando a produtividade, ou seja, nós estamos falando de 1,6 arroba por hectare ano em 1990 para um valor de 4,01 nos atuais. E o potencial é muito grande, Zé. Nós mostramos aqui matérias de integração lavoura-pecuária, onde o produtor consegue chegar a 16, 18, 20 arrobas por hectare. Ou seja... Isso é que se chama de pecuária sustentável, sustenta todo o negócio e dá lucro. E é do ponto de vista dos 3 pontos. Quando você pega em termos de sustentabilidade, são 3 variáveis que são importantes. É a econômica, ou seja, você tem que ter renda. Quando o vermelho chega, o verde já foi embora. Ou seja, se você não tiver renda é complicado, tem que sobrar dinheiro. A hora que você tem renda, você melhora o social, você gera emprego, você ativa a economia, você faz com que a roda da economia ande. E também a questão ambiental. Quando você fala em questão ambiental, hoje na Europa tem uma campanha contra a carne brasileira com um slogan, less meat, less heat, menos carne, menos calor.
tentando argumentar que a emissão de gases de efeito estufa, especialmente o metano, ela é responsável pelo aquecimento global. Quando você sabe que hoje a pecuária é bem tocada, como nós estamos mostrando aqui, especialmente onde há integração, você tem carbono zero, ou seja, aquilo que o animal emite de um arroto de metano, ele acaba sendo fixado o carbono no solo através das plantas, através da forragem, da braquiária, das folhas, ou no caso que há integração com floresta, no caso da floresta também. Ou seja, nós estamos fazendo um trabalho mostrando ao mundo que é possível produzir carne com carbono mínimo. Uma outra coisa que não apareceu na tela, mas que era importante ressaltar, lá fora fala muito que, não, 1 quilo de carne precisa de 1 milhão de litros de água, desculpe, 15 mil litros de água. É um absurdo isso. Os caras partem do princípio seguinte, que um boi, num hectare, aqui no Brasil, num hectare chove em média 13 a 14 milhões de litros de água por hectare ano. Não é que o boi vai pegar essa água, o boi vai usar 40 litros, 30 litros de água por dia. E essa água volta, na sua grande maioria, na forma de urina, na forma de fezes, etc. O resto infiltra no solo, vai para o lençol freático, que por sua vez vai para os córregos, vai para os rios, vai para as represas. Então, a BIEC mostra que 99% da água que o animal usa é água que vem da chuva. A pecuária não é uma pecuária que vai buscar água nos rios para usar, não, ao contrário. Você acumula água nas fazendas, nas represas, ou mesmo nas nascentes que usa água. Então, a pecuária no Brasil, ela transforma um produto, o pasto, em proteína de alta qualidade, seja na forma de carne ou na forma de leite. Bom, legal. Ô João, continua a judicialização dos processos, né? Terminamos a semana sem definição para a tabela. Quer dizer, tem a definição de que está em vigor a tabela original anterior, mas essa tabela anterior provoca as indefinições porque está todo mundo parado. Não, e todo mundo perdendo, Zé. O Brasil está perdendo, tem compromisso, tem 50 navios para carregar nos portos, tem 60 navios chegando, não chega a soja até o porto, que é o grande produto hoje de escoamento. Você teve um aumento brutal em alguns produtos no Brasil, que agora está voltando ao patamar original, batata, cebola, esses produtos mais perecíveis, que quando trancou, com a greve, trancou, o preço extrapolou, a especulação correu solta. E aqui nós comentamos ontem, você tem uma insegurança. Se ontem saiu uma liminar para a BAG, hoje já foi cancelada essa liminar. O próprio Fux já chamou para o Supremo 40 e tantas ações que estavam correndo em instâncias secundárias, em várias instâncias inferiores, para o Supremo Federal. Agora vai estar na mão dele. Um juiz vai ter um poder de decidir sobre o futuro do transporte no Brasil. E o que se questiona, Zé, é que esse tabelamento é inconstitucional. Agora, se na cabeça dele achar que é constitucional, o resto do Brasil vai ter que assistir passivamente um problema seríssimo. E outra coisa, você criou uma figura de um preço mínimo de frete que alguns produtos não tem como pagar esse preço. Pega calcário, por exemplo. O frete no calcário, ele chega a representar, às vezes, 2/3 do valor total que o produtor paga. Se dobrar, ele não vai usar calcário, porque vai ficar muito caro o preço lá, posto fazendo. E nós estamos falando em calcário, mas tem muitas consequências em função disso. Aí, no caso, você está dizendo da tecnologia que vai ser menor. Vai ser menor, o cara vai usar menos. Na cidade, você pega um produto como cimento, que é um negócio relativamente barato, custa 40 centavos o quilo, você vai, com o frete, ele vai ter um aumento de quase 50% no frete. Isso é um produto básico, a população nossa, todo mundo usa para arrumar uma casa, fazer uma calçada, fazer isso. Então, você criou uma figura. Outra coisa, você pegar um preço de um frete em São Paulo, que você tem rodovias boas, compara com Mato Grosso, que o cara sai e não sabe quando que ele volta. Então, você tem diferenças regionais muito grandes entre um local e outro, e o pessoal quer nivelar com uma tabela. Isso é uma incoerência, um amadorismo por parte dos técnicos que fizeram essa primeira tabela e que atendeu os caminhoneiros, só que não atende o resto do Brasil. Legal. Obrigado, João. Bom fim de semana. Vai ver as crias amanhã em São Gabriel do Oeste? Amanhã também a gente vai descansar carregando pedras. Né? Então, bom trabalho, Obrigado. João. Renata. Desculpa, perdão. Agora nós vamos para o Momento Fosfosal.
Bem-vindo a mais um Momento Fosfosal. Na edição de hoje, vamos abordar o efeito fosfosal após o manejo de curral. Como você já sabe, fosfosal é um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios de campo da pecuária brasileira. E algo que gera muito estresse é o manejo de curral, como vermifugação, vacinação, marcação e pesagem. Sem dúvida alguma, o melhor laboratório é o campo. Vamos conferir com quem já comprovou o efeito fosfosal. Então, a primeira coisa foi a redução do estresse, onde que com a presença do estresse, esse animal, ele depois do manejo de curral, ele não vai continuar ganhando peso. Ele vai passar 1 ou 2 dias aí que não vai ganhar peso. Com o fosfosal, a gente inibiu isso aí. A gente conseguiu cortar, ou seja, o animal ainda ele passa pelo curral e depois na volta para o pasto ele continua zero de estresse numa ascendência de peso. Com relação ao animal propriamente dito, a pelagem também. A pelagem vista a olho a mudança após a aplicação do fosfosal, onde o pelo fica liso, fica brilhoso, é fantástico. Então são duas coisas que é fato, redução de estresse e a pelagem. Os clientes que já têm adquirido o produto, que já têm o conhecimento, que já vem utilizando o fosfosal, tem um índice de recompra muito grande pelos resultados obtidos, né? Então, gostaria de fazer um convite para nossos amigos pecuaristas aqui da região, para vir até a Agroline aqui em Campo Grande, tomar um café com a gente, conhecer mais a estrutura e conhecer mais o fosfosal. E com certeza você não vai se arrepender. Não perca mais tempo e dinheiro. Trouxe para o curral? Aplique Fosfosal. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! E no próximo bloco você acompanha o fechamento, as cotações do boi gordo desta sexta-feira. Não sai daí. Agora a previsão do tempo para o centro-norte do país. Os ventos que sopram do mar em direção ao litoral norte da região nordeste ganham um pouco mais de intensidade durante os próximos dias e acabam favorecendo as pancadas de chuvas também mais intensas. Em relação às condições hídricas do solo, a metade norte do país está com déficit hídrico, especialmente nessas áreas em laranja do mapa, devido ao tempo mais seco, a falta de chuvas. A umidade do solo segue um pouco mais alta em grande parte da região norte e também nas áreas litorâneas do nordeste. Durante os próximos 5 dias, a chuva começa a ganhar um pouco mais de intensidade nas áreas mais ao norte da região nordeste, tanto que na região do Rio Grande do Norte, também na Paraíba, principalmente nas áreas costeiras desses estados, as pancadas ganham mais intensidade e o volume de água pode ficar em torno de 50 milímetros em 5 dias. Na região norte, chuva forte também no extremo norte do país. Em Roraima, o acumulado pode alcançar até 70 milímetros em apenas 5 dias. A partir da próxima semana, entre os dias 21 e 25 de junho, a chuva perde força na região norte e também acaba perdendo um pouco mais de intensidade nas áreas costeiras do Nordeste. O tempo firme predomina no interior nordestino e também nas áreas mais ao sul da região norte. Durante o terceiro período, até o dia 30 de junho, expectativa de chuva em grande parte da região norte, só que o volume de água não deve ficar mais elevado do que 30 milímetros. E no Nordeste, mais um período de tempo bastante seco e quente no interior e pancadas de chuvas concentradas nas áreas costeiras. Então, durante as próximas semanas, os índices de umidade do solo seguem altos em grande parte do extremo norte do país e também nas áreas costeiras nordestinas. Nessas áreas, os pastos vêm conseguindo manter bom ritmo de crescimento, enquanto que nas áreas do interior do Nordeste e até nas áreas mais ao sul da região norte, expectativa de tempo firme e também com baixas condições hídricas do solo. Obrigada, Juliana Rezende. Agora voltamos a São Paulo com a Sara Kirchhoff com mais detalhes, com os preços atualizados desta sexta-feira, bezerro, boi gordo. Com você, Sara. Isso mesmo, Renata. Ontem a gente comentou sobre a escala mais alongada e sobre a dificuldade nas vendas, e esses dois fatores ainda seguem pressionando os preços no mercado físico brasileiro. Hoje o indicador CPEA mostrou cotações menores, tanto para o bezerro em Mato Grosso do Sul, como também para o mercado do boi gordo aqui no estado de São Paulo. Para o bezerro, o recuo foi de 0,26% no dia e chega a 2,5% no acumulado do mês. O preço praticado hoje em Mato Grosso do Sul, de acordo com o indicador CPEA,
Para o bezerro, é de R$ 1.168,28. Já o boi gordo teve uma queda maior, uma queda acima de 1% nesta sexta-feira, último dia da semana. E com isso, o valor da arroba hoje no estado de São Paulo aparece aí por R$ 136,80. No acumulado do mês, a desvalorização da arroba no estado paulista é de mais de 3,5%, de acordo com o indicador CPEA. Mas no mercado futuro, o boi gordo apresentou preços mais altos na última sessão eletrônica da semana. O boi BMF teve valorização nos principais contratos mais próximos. Os contratos com entrega em junho tiveram uma alta de quase 0,5%, com o valor da arroba passando para R$ 140,10. O valor da arroba, portanto, para o mês de junho, acima aí do patamar dos R$ 140. Os contratos com entrega em julho também avançaram próximo a 0,5% para R$ 144,60 o valor da arroba. Os contratos com entrega em agosto não tiveram variação, por isso permanecem aí em R$ 146,25 a arroba. E os contratos com entrega em outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, estes registraram um recuo hoje de 0,40% para R$ 149,80 o valor da arroba. Com essas informações eu vou me despedindo por aqui, Renata, desejando para você, para o Zaidan, para toda a equipe um excelente fim de semana e, é claro, para você que está em casa e nos assistindo também. Até mais. Obrigada, Sara. Bom fim de semana para você também e até segunda. Zaidan. Bom, vistos mercado futuro, indicador CPEA, vamos agora ao mercado desta sexta-feira em todo o país. Veja na análise da Scott Consultoria. Olá a todos. No fechamento do mercado do boi gordo do dia 15 de junho de 2018, que a gente observa que na maior parte do país as cotações estão andando de lado. A gente observa que a oferta ela começa a diminuir conforme a gente vai entrando no período da entre-safra, conforme ele vai ficando mais evidente. Isso porque as pastagens estão perdendo qualidade, a capacidade de suporte diminui e há então essa saída dos animais que ainda restaram. Essa oferta que ainda está no mercado, ela começa então a sair e gradualmente ela vai diminuindo. Por outro lado, também a gente observou nessa semana, uma desvalorização no mercado atacadista de carne bovina com osso. Então, esse cenário de oferta cessando e mercado atacadista também caindo faz com que as cotações na maior parte do país andem de lado. Em algumas regiões, a gente observa que a oferta começa a ser mais sentida e refletir nos preços, principalmente em alguns estados da região sudeste, mas o cenário do mercado do boi gordo é esse, um mercado andando de lado. Cotações do boi gordo. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. Vamos então à cotação do boi gordo à vista, com apuração feita pela Scott Consultoria, começando pela região sul, alta de R$ 1,00 no noroeste do Paraná e de alta de 5 centavos no oeste do Rio Grande do Sul. Nas demais praças, preços estáveis. Agora, região norte, alta de R$ 1,00 em Marabá, no Pará, e queda de R$ 1,00 no sul do Tocantins. Região Nordeste, segundo a Scott Consultoria, não houve mudanças para a cotação do boi gordo à vista. Região Centro-Oeste, houve alta de R$ 1,00 em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Demais praças, preços sem alterações. Ainda na região Centro-Oeste, houve queda de R$ 1,00 no Sudoeste de Mato Grosso. Nas demais, sem alteração também. Finalizando, preço na região Sudeste, cotação alta de R$ 1,00 no norte de Minas. Lembrando que essa apuração é feita para uma boiada comum. Zaidan. Renata, boa noite para você. Chegamos a mais uma sexta-feira, desejando a todos um bom final de semana, bons negócios com os eventos do Canal do Boi amanhã, domingo também. A gente se vê novamente na segunda-feira, 5:50, no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Tchau, Renata. Tchau, Zaidan. Bom final de semana para você e para você de casa também. Obrigada pela companhia. Fica agora com o Agromotor Brasil e na sequência na Batida do Martelo com Adriano e Dival. Até segunda. Tchau, tchau.